Fala pessoal, tudo bem? Está começando o Outlive Podcast, a sua dose semanal de conhecimento sobre saúde e bem-estar. Eu sou Jorge Narciso, sou médico e o meu objetivo é trazer informação de qualidade e de confiança, que você possa aplicar no seu dia a dia e assim ver mais e melhor. E no episódio de hoje, o nosso tema é a obesidade e os novos limites do seu tratamento. E para falar mais sobre esse assunto, eu trouxe duas amigas que eu tenho o prazer de receber mais uma vez aqui. Lívia Marcela, que é formada em Medicina pela Faculdade de Medicina de Catanduva, especialista em endocrinologia pelo IANSP, com mestrado e doutorado na área pela Unifesp. Lívia, obrigado pela sua participação. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez e falar mais sobre esse assunto tão interessante. Com certeza. E Maria Carolina Vieira, formada em Medicina pela Universidade de Santo Amaro, especialista em endocrinologia pela Beneficência Portuguesa de São Paulo, com mestrado na área pela Unifesp. Carol, obrigado pela sua participação, viu? Eu que agradeço o convite, Jorge, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Show de bola. Bom, meninas, não dá para negar que a obesidade é hoje a doença crônica mais prevalente no mundo e está intimamente ligada a diversas outras condições, como diabetes, problemas cardíacos, entre outros, que limitam não só a qualidade de vida da pessoa, mas também acabam diminuindo a sua expectativa de vida. E durante muito tempo, a gente enfrentou dificuldade para poder tratar essa doença. Só que com o surgimento de novos medicamentos, que conseguem reduzir aí 15%, 20% do peso corporal da pessoa, além de diminuir o infarto, o risco de AVC, entre outras coisas, a gente basicamente observou uma revolução nesse cenário. Só que, da mesma forma que a gente observou uma revolução para o bem, existem também novos desafios que surgem ao longo desse tempo. Por exemplo, custo, adesão, alguns efeitos colaterais e também aquela eterna pergunta, será que eu vou precisar tomar esse remédio para o resto da vida? Por isso, a intenção hoje é justamente a gente mergulhar nessa discussão sobre a obesidade, entender quais são os novos limites do tratamento da obesidade e também o que a ciência já conquistou e o que ainda está por vir. Então, se você, por exemplo, que nos acompanha, já tomou um medicamento para emagrecer, pensa em tomar algum medicamento ou luta contra a obesidade, presta atenção porque esse episódio é para você. Bom, meninas, para começar o nosso papo, eu queria já tentando definir o que é obesidade pelo que a gente conhece hoje. É só uma questão de MC ou hoje a gente olha para mais coisas? Bom, saiu um artigo no JAMA desse ano, tentando ampliar um pouquinho a nossa visão sobre obesidade, né? Baseando, então, existem, assim, definições, que é o IMC, mais o aumento da circunferência, a relação cintura-quadril, mas o que ele quer? Ele quer mostrar que a obesidade, ela não se pauta apenas no número IMC, mas sim, também, no excesso de gordura. E até nesse artigo, ele traz a divisão entre obesidade clínica e não clínica. Clínica, que esse excesso de gordura está causando doença. E não clínica que, enfim, o indivíduo não tem outras doenças correlacionadas. Mas só chamar uma atenção que esse foi um artigo que gerou várias discussões nos meios acadêmicos, mas que não é uma diretriz. Então, ainda estamos construindo essa diretriz. Perfeito. Durante muito tempo a gente tinha essa crítica em relação ao MC, né? Porque se a gente for pensar que é o peso e a altura, se a gente tem uma pessoa com muita musculatura, por exemplo, e não tão alta, pode ser que ela tenha um MC muito alto e ela não tem necessariamente obesidade, né? Só que a gente sabe que isso é uma grande minoria. Não é todo mundo que vai ser isso. Então o MC ele continua sendo, logicamente, um parâmetro interessante, mas realmente não só a quantidade de gordura, mas até a distribuição de gordura em si, que a gente sabe que a gordura central tem um impacto maior, principalmente na síndrome metabólica, entre outras coisas, é interessante a gente começar a observar também isso. Mas pensando em relação à obesidade em si, durante muito tempo a gente tinha um certo estigma com o paciente obeso porque a gente não entendia tão bem a fisiopatologia e como a obesidade realmente é uma doença crônica. Depois que a gente teve essa concepção de que realmente é uma doença crônica com alterações que aparentemente não somem ao longo da vida, o que mudou não só no acolhimento do paciente com obesidade, mas também no tratamento desse paciente? Eu acho que quando você entende que a obesidade é uma doença, o próprio paciente tem, como dizer, um conforto, que a culpa não é só dele. Então, qual é o paciente que nunca teve não sofreu um preconceito? Ah, é só fechar a boca, é só fazer ginástica. E aí, o próprio paciente ficava se sentindo muito mal com isso. A hora que isso é encarado como uma doença, faz parte lá do Código Internacional de Doenças, do CID-10, ele entende que ele tem que fazer a parte dele, mas que ele tem realmente um problema de saúde e que, assim como qualquer outra doença, precisa ser tratado. E precisa ser tratado de uma forma
multidisciplinar. É tratamento, sim, com nutricionista, com educador físico, com medicação, e acabar aquele tabu de, eu vou tomar remédio para peso escondido, porque, eu não consigo emagrecer, porque eu falhei na minha dieta. Então, acho que isso acolhe muito os pacientes e mesmo para chamar mesmo a atenção que, você pode se sentir bem com o teu corpo do jeito que tá e tudo mais, mas será que isso está te fazendo bem? Então, que não é só uma questão de estética. Então, traz aí à tona essa evidência e essa preocupação mesmo, de necessidade de tratamento, de acompanhamento, até porque saiu esses dias, né, pela Unicef, que pela primeira vez na história o número de crianças obesas excedeu o número de crianças desnutridas. Então, quer dizer, alguma coisa muito alarmante e que para esse século a tendência é cada vez aumentar mais. Então, tem que ser levado muito a sério. Perfeito. Eu acho que só complementando a questão do paciente, que existe às vezes um preconceito do próprio paciente com relação à obesidade, mas também existe um preconceito com relação aos profissionais da área da saúde, né, Carol? Uhum. Então, o próprio médico, vamos falar da gente porque é mais fácil, o próprio médico tem uma pesquisa que fala, se entrarem 10 indivíduos com IMC, vamos ao IMC, acima de 30, que não seja um médico especialista em peso, menos de 30% dos médicos vão tocar nesse assunto. Porque é um assunto complexo e o médico, ele também não quer tocar. Não, isso daí é falta de vontade, é preguiça. Vai fazer um exercício. Tem isso e tem uma questão, tirando essa questão do preconceito, que a partir do momento que tem o CID, tem doença, a gente consegue fazer medidas políticas. Então, aquela questão de aparecer alto teor calórico nas barrinhas, no alimento. Esse alimento pode ser taxado com um valor mais alto, como acontece nos Estados Muito rico em Unidos. açúcar. Então, isso. Então, teor de açúcar aumentado, tal. Então, isso também gera toda uma movimentação nesse cenário da alimentação, que é muito importante, né? Perfeito. E até essa concepção de que realmente é uma doença crônica, né? Então, o tratamento ele deve ser feito de forma crônica, ao longo da vida. Como é, por exemplo, com diabetes, com hipertensão. Porque muitas vezes a gente vê os pacientes, e a gente sempre via isso, né? Os pacientes tinham intenção de perder peso. Aí eles perdiam peso, paravam de fazer as mudanças que talvez a gente tivesse orientado e voltavam a ganhar peso. Por quê? Porque a obesidade ela é uma doença crônica que vai causar alterações fisiológicas que vão não só fazer com que seja difícil perder peso, mas seja muito mais fácil reganhar esse peso ao longo do tempo. Então, essa concepção de que realmente é uma doença crônica mudou não só para o profissional de saúde, que percebeu que ele precisa acompanhar esse paciente para o resto da vida, mas até para o próprio paciente que entendeu que se ele deixar a guarda baixar, provavelmente ele vai voltar a ganhar peso. Eu brinco que o adipócito não tem Alzheimer. Uhum. Então, se ele chegou, expandiu, que é a célula de gordura, né? Então, se ele se expandiu, quer dizer, aquele seu peso máximo da vida, a tendência do corpo é querer voltar naquele peso máximo. Em algum momento, bobeou, mudou de emprego, ficou estressado, a tendência é voltar no peso máximo. Então, ele não esquece o seu peso máximo. Por isso que é tão importante tratar. Perfeito. Você falou, Carol, um pouquinho sobre essa concepção de que a obesidade não é apenas uma questão estética, né? E existe essa diferenciação que cada vez mais tem aparecido em relação à obesidade clínica e não clínica. Só que a gente sabe muito bem que algumas pessoas utilizam, talvez, uma foto de um exame de que tá tudo bem com a glicemia, com o perfil lipídico e tudo mais, para justificar que a obesidade dela é saudável. Dá pra gente dizer que existe obesidade saudável ou toda pessoa obesa, pelo menos em algum momento, vai ter uma chance aumentada para desenvolver outras condições? Olha, a obesidade saudável, tem artigos falando sobre isso. Vendo, será que existe obesidade saudável? É um ponto que sempre foi uma dúvida na literatura. Mas resumindo esses artigos, o que eles veem? Que é uma questão de tempo, né? É uma questão de tempo. Então, com 30 anos, eu posso ter uma obesidade saudável. Mas, ou seja, sem repercussão clínica, porque hoje em dia a gente não chama mais obesidade saudável. É sem repercussão clínica. Mas, com 60, com 70 anos, dificilmente esse indivíduo não vai ter uma gordura no fígado, uma artrose de joelho, uma apneia do sono. É muito difícil. E quando a gente pensa no peso por si só, tudo bem, né? Às vezes a gente quer emagrecer, porque
que a gente quer se sentir melhor, mas também existe o impacto psicológico e até psiquiátrico do peso na vida de muitas pessoas. Então, também tem essa visão, né? Às vezes a pessoa ela emagrece no consultório, a gente passa por isso, né, Carol? Sempre a pessoa emagrece, ela fala assim: nossa, me sinto até menos ansiosa, menos nervosa. Por quê? Porque aquilo estava impactando o psicológico dela. Então, tenha o impacto psiquiátrico também, que não pode ser deixado de lado. Perfeito. A saúde mental, ela anda muito em conjunto, né? A gente consegue ver que tantas pessoas com transtornos mentais têm uma tendência maior a ter algum transtorno do peso, seja ele baixo peso, quando a gente fala principalmente da depressão, quanto obesidade, principalmente na ansiedade e também na depressão, como as pessoas com obesidade têm uma chance maior também de transtornos psiquiátricos. Então é interessante a gente falar sobre isso também. Só que quando a gente fala da obesidade, obviamente existe um contínuo de doença. A gente já conversou algumas vezes aqui sobre diabetes, sobre hipertensão, e ninguém dorme, por exemplo, com a glicemia normal e acorda diabético, né? Existe um contínuo de doença. E na obesidade, isso também acontece. Normalmente a pessoa vai começar com sobrepeso até atingir um IMC acima de 30. Qual que é a importância, por exemplo, principalmente para os profissionais de saúde, de já abordar o paciente na época do sobrepeso? Existe uma chance, por exemplo, de reverter o quadro, dele não ter as alterações que a obesidade causam, por exemplo, de inflamação hipotalâmica, coisas crônicas que vão fazer com que seja mais difícil para ele perder peso? Sim, acho que é isso que uma das coisas que a Lívia falou é isso do peso máximo. Então, a partir do momento que você vai deixando a água passar livre por debaixo da ponte, e esse peso vai subindo, os problemas vão sendo gerados. A gente vai aumentando esse número de adipócitos e depois eles não voltam a diminuir. E a hora que você breca ali no comecinho, no sobrepeso, você não está dando chance tanto para essa memória metabólica chegar a níveis aí muito altos, como justamente ao desenvolvimento dessas comorbidades relacionadas. Então, tem um artigo também que ele fala que existem mais de 200 comorbidades relacionadas à obesidade. Então, vários tipos de cânceres, problemas de fertilidade, coisas que às vezes a gente não para pensar e diretamente associar isso com a questão do peso. Uhum. Então, provavelmente, a hora que você breca ali no sobrepeso, você já está evitando tudo isso. É a mesma coisa do pré-diabetes. A partir do momento que você tem diabetes, você pode até fazer com que haja melhoras e está super bem controlado. Mas você vai falar o quê? Ah, o diabetes entrou em remissão? Não, você tem ali o diabetes e você está bem controlado. Uhum. Se você segurar ali no sobrepeso, você não chegou até a doença em si. Eu brinco que não tem CID-10 para sobrepeso, tem para obesidade. Então, com toda certeza, tem que ter já essa política para tudo que é pré, né? Um pré-diabetes, pré-obesidade, que seria o sobrepeso, umas oscilações de pressão. Vamos já dar uma segurada nisso para não chegar a ter o diagnóstico da doença? Isso faz muita diferença a longo prazo. Perfeito. Você falava, por exemplo, do caso das crianças, né? E é interessante a gente ver que se o interessante é a gente atuar já no sobrepeso, existe um grande problema porque muitas vezes as crianças já estão tendo obesidade em idades muito precoces. E aí fica, até mesmo quando a gente fala, por exemplo, do sobrepeso, alguns artigos têm mostrado que o próprio consumo exagerado de calorias durante um tempo, mesmo sem sobrepeso, já causa mudanças hipotalâmicas que podem levar a uma inflamação que a gente não sabe muito bem se é a gênese ou consequência da obesidade, mas que estão relacionadas, elas estão. Qual que é a importância, por exemplo, não só desses tipos de medida que você citou, Lívia, por exemplo, mais governamentais, vamos dizer assim, de que colocar em embalagens, a informação de que tem muito açúcar e tudo mais, mas talvez até um olhar um pouco mais cuidadoso para as crianças com sobrepeso. Qual que é a importância disso para o futuro, por exemplo, para essas pessoas não se tornarem obesas no futuro? No Endo Society, que teve uma palestra sobre isso, que quando eu vi o título da palestra, eu falei, gente, mas é muito triste esse título. Era assim, o que fazer em crianças de 9 a 11 anos com esteatose hepática? Eu falei, gente, a gente pergunta o que fazer em adultos, né? Em criança de 9 a 11 anos, já com gordura no fígado. Então, sim, eles viveram isso precoce, mas a gente vive isso hoje, a gente atende, então aumentou o número de crianças com diabetes tipo 2. Então, como tratar crianças com diabetes tipo 2? É muito triste. O que a gente pensa? Que o tratamento ele tem que ser feito e até a Sociedade de Pediatria, ela lançou
um guideline falando sobre obesidade e sobrepeso em crianças e ela saiu daquele, oriente a família, sabe? Aquela coisa mais tranquilinha para vamos tratar efetivamente. Então a gente tem até alguns medicamentos que podem ser utilizados em crianças aí a partir de 12 anos. No EASD agora, saiu um estudo para SEMA em crianças, que chama SEMA-PEDS. Então, assim, tem alguma. Já vamos tratar medicamentosamente. Por quê? Porque eu não preciso esperar essa criança virar um adulto doente por causa da obesidade, né? Que a gente sabe que restringir só a alimentação talvez não seja a única maneira de tratar. Podemos começar com essa, com alimentos melhores, claro, mas não a única. Perfeito. E a gente pensa até no avanço da medicina como um todo, né? É triste a gente ver que, na verdade, isso é quase que um retrocesso, né? Na verdade, é um retrocesso da medicina como medicina preventiva. Sim. Que a gente não está conseguindo nem que as nossas crianças consigam crescer de forma saudável. Mas pensando talvez nas dificuldades que a gente teve no tratamento da obesidade até o advento dos análogos de GLP-1, né? Quais eram os principais tratamentos que a gente podia ter para o paciente com obesidade e eles realmente eram eficazes, eficientes? O que a gente pode falar? Antes dos análogos, a gente tem medicações, por exemplo, como o Orlistat, como a Sibutramina. Estou falando de medicações que existem até hoje, não que Uhum. foram descontinuadas aí ao longo do tempo. Só que são medicações que a perda de peso, quando comparada a essa nova classe aí de medicamentos dos agonistas, é muito frustra. Então, quando você pensa, por exemplo, no Orlistat, os estudos vão falar o quê? Perda de peso em média de 3 quilos. O que vai me ajudar a perder 3? Claro, sempre ajuda. Uhum. Mas às vezes para um paciente que tem um IMC muito alto, né, uma obesidade grau 3 quilos não é o que vai fazer diferença ali no total. Se nós pensarmos na Sibutramina, então, a depender do estudo, ele vai falar em média de quilos perdidos. A depender do estudo, ele vai falar em porcentagem, 9, 10% de perda de peso. Claro que ajuda, porque os estudos eles mostram que 10% de perda de peso já tem implicações metabólicas. Então, para cada porcentagem de perda, você consegue melhorar algum aspecto ali do metabolismo do paciente. Alguns vão exigir perdas maiores, outros não. Mas estávamos falando em torno aí de 10%. Mas o grande problema delas, por exemplo, eram os efeitos colaterais, né? Principalmente o Orlistat, que era bem desconfortável para o próprio paciente, né? O Orlistat existe até hoje, é muito questão de tolerância mesmo de cada um. Eu falo que isso de efeitos colaterais é muito de pessoa para pessoa. Mas realmente a maioria dos pacientes acabam não gostando, justamente por questão de diarreia, né? Então eles não se sentem muito confiantes. Eu brinco que o Orlistat ele é como se fosse um ótimo acompanhamento, porque ele sozinho, ele não vai conseguir dar conta do recado, porque ele Sim. não tem uma ação sistêmica, ele tem uma ação local no intestino de não deixar essa gordura daquele alimento ser totalmente absorvida. Então 30% acaba diminuindo aqueles danos e acaba ficando no intestino e saindo com as fezes. Mas e quando a gente pensa justamente, né, na fisiopatogênese da doença, nessa inflamação do hipotálamo, que é o centro regulador aí do apetite, o que essa medicação vai mexer? Uhum. Então, realmente, é necessário ou uma interação de medicamentos para eu conseguir, um vai agir de tal forma, associado ao outro que vai trazer aí uma participação em outro sítio de ação e eu conseguir um resultado melhor, ou realmente chegarmos nessa classe de medicamentos que já tem essa ação em vários focos relacionados à obesidade. Então, desde o hipotálamo, a questão do esvaziamento gástrico, né? Então, já agindo aí em vários sítios para a gente conseguir atingir toda essa questão da fisiopatogênese da obesidade. Quando a gente fala de diabetes, a gente fala no caso do diabetes tipo 2, pelo menos de 8 mecanismos aí relacionados à hiperglicemia. E temos medicamentos que agem nesses mais diversos medicamentos. E antigamente, para a obesidade, a gente não tinha isso disponível. Então, com essas novas medicações, a gente está conseguindo chegar a mais centros de ações dos medicamentos para ajudar na questão do apetite, da absorção das gorduras, enfim, né, na rede toda. Perfeito. E quando a gente fala, por exemplo, da cirurgia bariátrica, ela tinha eficácia? O paciente voltava a engordar depois? Porque cada vez mais ela tem diminuído
a incidência e a gente tem preferido esses medicamentos novos? Não, assim, o tratamento mais eficaz até hoje, em termos de porcentagem de redução de peso, claro, com indicação precisa, né, com acompanhamento clínico prévio, é a cirurgia bariátrica. Ah, Lívia, mas a gente tem tirzepatida, que chegou a perder 22% do peso. Sim, mas a cirurgia perde mais. Mas o reganho de peso que pode acontecer com a cirurgia bariátrica pode acontecer com qualquer terapia, né? Então, a gente sabe que posso reganhar peso com semaglutida, posso reganhar peso com tirzepatida, posso reganhar peso com a cirurgia bariátrica. E aí, a gente vai entrar no porquê a gente reganha, na verdade. Mas é muito eficaz e muda muitas vidas, desde que bem feita e bem acompanhada, tanto pré quanto pós. Então, uma coisa que leva, assim, ao reganho de peso na cirurgia bariátrica é o indivíduo que tem compulsão e não foi tratado antes. Aí, tem até um estudo muito bonito, que ele fala assim, quantos têm distúrbio alimentar, aí eles emagrecem com a cirurgia, quando eles estão com o peso lá 80 e poucos, que eles partiram de 100 e poucos, eles não têm tanta compulsão alimentar. Depois, quando o peso começa a subir um pouquinho, a compulsão volta, porque tem o distúrbio da imagem também, associado ao ganho de peso. E aí, a compulsão volta, ele reganha peso. Então, bem feita, bem indicada, bem acompanhado, é um ótimo tratamento. Perfeito. E até, talvez um dos grandes problemas tenha sido a indicação Sim, errada com certeza. desse tipo de procedimento e até a importância da avaliação psicológica pré-cirurgia, né? Exatamente o que você falou, se eu não consigo tratar o paciente antes que tenha algum distúrbio relacionado à parte ali de apetite ou até mesmo de composição corporal, de percepção corporal, ele fazendo a cirurgia, logicamente, ele vai perder peso, Uhum. sendo ela restritiva ou sendo desabsortiva, só que ele, ao longo do tempo, vai voltar a ganhar peso, como pode acontecer com qualquer outra intervenção. Por ser uma intervenção cirúrgica, talvez hoje a gente comece a pensar mais nos medicamentos que não são tão invasivos assim e deixa a cirurgia para casos mais indicados. Só que o que foi que realmente mudou quando surgiram esses análogos? O que eles têm de tão diferente, por exemplo, dessas outras medicações que existiam antes? Realmente dá para perder muito peso com eles? Sim, então, voltando, né, a essa questão da porcentagem de peso perdida, por exemplo, com a sibutramina, que é uma medicação que eu particularmente gosto, que eu acho que tem um acesso mais fácil em termos de custo, Sim. então que eu ainda prescrevo e tem o seu público, sim. Agora, quando a gente fala dessa classe dos análogos de GLP-1 ou dos duplo agonistas, GLP-1 GIP, como a tirzepatida, dos triplo agonistas, então cada vez mais, né, essas classes de medicações, a gente está partindo de trabalhos que estão falando aí de uma perda de peso de mais de 20%. Então, tem medicamentos, por exemplo, tem um que está em estudo, que é a retatrutida, que ela vai falar que mais de 30% mais de 20% dos pacientes chegam a perder mais de 30% do peso durante o estudo. Então, quer dizer, 30% do peso com uma medicação é o triplo do que a gente estava falando da sibutramina. Uhum. Então, realmente é um impacto muito importante em termos de eficácia que essas medicações trouxeram aí nesse cenário de tratamento de obesidade. Perfeito. E o que a gente tem hoje, Lívia, em relação aos novos limites? A gente sabe que talvez os análogos de GLP-1, que tem como os principais o Ozempic, o Wegovy, depois a gente teve o surgimento da tirzepatida, que é um análogo de GIP também, né? Então, um duplo agonista, que aí talvez valha até a pena a gente explicar para o pessoal como é que eles funcionam especificamente, mas cada vez mais a gente tem buscado novos mecanismos ou novas medicações para ajudar não só na perda de peso, mas também até em consequências da perda de peso em si. Uhum. O que a gente pode falar para o pessoal em relação, primeiro, à ação desses medicamentos e depois o que a gente tem estudado de mais novo dentro da literatura? Então, assim, a semaglutida, que o nome comercial é Ozempic ou Wegovy, porque às vezes a gente confunde, né? A gente acha que são dois medicamentos diferentes, inclusive são feitos pela mesma indústria farmacêutica. Ele é um análogo de LP1 que age principalmente no estômago, então ele retarda o esvaziamento gástrico. Essa é a principal ação dele, ele tem uma ação central também, estimulando os centros anorexígenos, ou seja, né, diminuindo a fome, mas a principal ação é justamente essa gástrica, retardando o esvaziamento e dando mais saciação. Eu sinto menos fome no intervalo, como menos quantidade.
tirzepatida, ele faz tudo que o análogo de GLP-1 faz, que a sema faz, e ainda tem o GIP. E aí o GIP se sobrepondo até ao análogo de GLP-1 no tirzepatida, tendo um mecanismo de ação, entre aspas, mais forte. E o GIP, ele é uma molécula que faz lipólise, quebra a gordura, então acaba sendo bem interessante pra gente, né? Quando a gente compara, até tem estudos head to head, quer dizer, comparando as drogas no mesmo estudo, porque comparar drogas em estudos diferentes acaba sendo um erro, então comparando no mesmo estudo, a gente vê superioridade do tirzepatida, que é o Mounjaro. Uhum. Aí a gente fala, poxa, que legal, né? A gente chega a perder 22% de peso, no diabético um pouco menos, no indivíduo com diabetes 15%, mas qual é o grande senão aí? Eu falaria muito sobre a massa magra. Quando a gente perde peso e todo tratamento para perder peso, a gente faz, só vou fazer dieta restritiva. Vai perder massa magra também. Então, acho que essa é um grande problema. No estudo do tirzepatida, eles fizeram um estudo muito legal comparando com insulina em indivíduos com diabetes e eles fizeram ressonância de corpo inteiro. Então, quer dizer, quando a gente avalia a massa magra na vida real, a gente avalia ou bioimpedância ou DEXA. Só que tem uma alteração de água. Quando eu emagreço, eu também perco água corporal e isso influencia na massa magra. Então, não é tão boa, né? Agora, quando a gente pega esse estudo da ressonância, ele avalia até a gordura intrafibras. E diminui a gordura intrafibras. Então, talvez a gente deixe de se apegar tanto ao número massa magra e se apegue mais à funcionalidade desse músculo, que parece que melhora. Mas, de qualquer forma, incomoda, né? Perder massa magra. E aí vem o biragrumab, que foi apresentado no EASD agora, né? Também em setembro desse ano. Então, mostrando que o biragrumab, ele é um medicamento que ganha massa magra. Não é um absurdo, mas ele ganha massa magra. Lembrando que a gente está fazendo aqui um ganho de massa magra com ciência, né? Então, a gente não está usando medicamentos que são proibidos, nada disso. Então, ganha massa magra e junto com a sema. E isso fez com que perdesse muito menos músculo, muito menos. Então, acaba sendo uma combinação bem interessante. Quem não quer, né, perder peso e manter a massa magra, eu acho que isso é um fator. E um outro fator limitante é o custo, com certeza. Quem consegue manter essa terapia a longo prazo? Sendo que a gente está falando aqui que é uma doença crônica, que tem que ser tratada por um longo período, mas quem consegue manter? E aí eles analisaram um análogo de LP1 não peptídeo. E esse não peptídeo faz com que a molécula seja muito mais barata e consiga fazer. Perdeu quanto? Perdeu 10% do peso. Tudo bem, mas você vai conseguir tratar bem mais pessoas, né? Indivíduos com obesidade. Então, acho que esses dois fatores são fatores bem limitantes. Perfeito. Pensando um pouco até na própria fisiopatologia da doença e nessa questão mais crônica, quando a gente olha os principais estudos, o uso crônico dessas medicações, ele acaba levando ao reganho de peso nos pacientes, porque muitos deles não aderem ao longo do tempo. Eles vão perdendo aderência ao tratamento e, consequentemente, vão voltando a ganhar peso. Muitos tratam essas medicações como uma bala de prata para o tratamento da obesidade, como se fosse realmente o tratamento da doença em si. E, como toda doença crônica, na maior parte das vezes a gente está tratando as consequências dessa alteração. Na visão de vocês, essas medicações, elas ajudam no tratamento mesmo da condição ou muito mais no controle das consequências? Quando eu paro de tomar a medicação, a tendência é que eu volte a ganhar peso? Eu acho que você trata a gênese da doença. Não, eu acredito que ela trata, assim, a obesidade em si, e você melhorando a obesidade, consequentemente, você melhora das comorbidades. Uhum. E isso, assim, se vai precisar tomar a vida inteira, se é só esse período, a gente também sabe que os pacientes que descontinuam o tratamento, após um ano, eles recuperam pelo menos 50% desse peso perdido. Então, mostrando a importância. É claro que a gente não pode generalizar, por mais que os estudos mostrem que mais de 90% dos pacientes acabam tendo reganho de peso.
Não é 100%. Nada na medicina eu falo que é 100%. Uhum. E aí vai depender muito de paciente para paciente. O que ele está fazendo? Aí ele perdeu peso, ele se manteve na dieta, ele se manteve no exercício. Isso da massa magra que a Lívia falou é importantíssimo. Quanto menos massa magra, nossa taxa metabólica basal também cai. Então é aquilo que o paciente chega e fala: mas meu metabolismo está muito lento, doutor, eu preciso tomar alguma coisa para melhorar meu metabolismo. Mas e tua dose diária de academia para melhorar essa parte muscular? Né? Então, sim, eu também acredito que ele trata a obesidade em si e acaba, consequentemente, melhorando as complicações relacionadas a ela. Mas que a grande maioria dos pacientes vai precisar usar não só como aquele momento, aquele ponto ali ao longo da história, e sim como algo contínuo. Perfeito. Se tivesse um momento pior para parar, né? Tem o estudo tanto da tirzepatida quanto da sema. Da sema é o STEP 4, que ele pega 2 grupos de pacientes e põe juntos. E aí todo mundo usando o sema 2.4, que é a dose. E aí, umas 15 semanas depois, ele tira de um grupo. E estava perdendo peso, tira de um grupo. O outro grupo continua perdendo peso e esse daqui começa a reganhar peso. Qual é a diferença no final? 15%. Então, assim, quando você está perdendo peso, você não pode parar o remédio. Isso é fato. Por quê? Porque o seu corpo, ele tem… A gente brinca que a fome é lá da pré-história, né? Então, ele te estimula… Por isso que a gente engorda. Porque a gente é da pré-história isso. Então, o que ele faz? O corpo, puxa, eu tô perdendo peso. Então… eu vou aumentar a minha fome para você sair da caverna para ir caçar e também eu vou diminuir o gasto energético basal para que você não morra de fome. E isso, perdendo peso, é muito acentuado. Então, é muito ruim parar perdendo peso. E o máximo que puder manter é o ideal, né? Perfeito. E pensando até nessa condição de que o medicamento ele vai ajudar, mas existe um momento em que o paciente chega num certo platô. Qual que é a importância, por exemplo, da gente já começar, junto com o medicamento, alterações de estilo de vida relacionados a exercício físico, alimentação, sono? Realmente faz a diferença quando a gente associa a medicação com essas mudanças? Dá para perder mais peso só com o medicamento ou com o medicamento e essas alterações? Na verdade, essas mudanças já tem que vir antes mesmo da medicação, né? Porque eu falo, não adianta você ter uma Ferrari e não saber guiar. Então, quando você pega esses estudos para perda de peso, a grande maioria, se não todos, tem lá as modificações de estilo de vida, a questão da dieta, porque senão você não vai conseguir extrair o máximo que essa medicação está te proporcionando. Porque você não está mexendo na base, que é justamente se movimentar, fazer uma alimentação correta. Então, essas mudanças elas já têm que vir antes do remédio. Lógico, manter durante o tratamento e se por qualquer razão essa medicação for suspensa, por falta de condições do paciente, ou mesmo por orientação médica, elas têm que perdurar. Então, eu falo, vamos parar de… Eu falo para os meus pacientes, não vamos usar o termo dieta. Vamos falar, eu mudei minha vida. Porque quando você pensa dieta, parece uma coisa pontual. Naquele período, eu vou parar de comer tal coisa. Quando você pensa, esse é meu novo estilo de vida, você carrega aquilo, então você pode estar viajando, você pode estar fazendo o que você quiser. Você não vai descuidar totalmente. Você vai continuar mantendo hábitos. E é isso que vai fazer diferença a longo prazo. Agora, quando você adere por um período, enquanto eu estou tomando remédio, eu faço isso e depois eu abro mão de tudo. Então, quer dizer, você já tirou ali tua bengalinha que estava segurando ali todo o processo e ainda abriu mão de todo o resto, aí realmente não tem como sustentar. Perfeito. E quando a gente fala, por exemplo, você citou o reganho de peso desses pacientes quando eles param a medicação. Talvez um dos grandes benefícios no tratamento do paciente com obesidade seja a redução do risco cardiovascular que ele também tem. E isso aparentemente acontece quando a gente perde cerca de 10% do peso corporal. Quando o paciente volta a ganhar peso, ele volta a piorar todos esses parâmetros também? Olha, quem mostrou que a obesidade mata foi o SELECT. Porque antes a gente falava, obesidade, um grande risco cardiovascular, tal, mas a gente não tinha como provar isso. Quem provou foi o SELECT, foi esse estudo que reduziu 20% o MACE, que foi com semaglutida. Agora, não tem um estudo falando assim, reganhei, vou piorar tudo como estava antes. Mas tem alguns estudos mostrando que
se eu perder peso, mesmo que eu reganhe, parece que você não é mais quem você era antes, parece que melhora, de alguma forma aumenta a sobrevida. Então, vale a pena eu emagrecer e depois reganhar? Poxa, claro, não é o ideal, óbvio, né? Mas você teve aí um momento de menos exposição a fatores inflamatórios. Então, parece que isso é bom. Perfeito. E aí, teoricamente, quanto mais peso a pessoa perder, maior é o efeito protetivo ou não existe uma proporcionalidade? A partir de 10% esse valor diminui? Parece assim que a gente só conseguiu provar isso agora porque talvez foi o que a Carol falou no começo. A gente chegou nessas medicações, né? Que então a sema a gente consegue perder em média 16% do peso. Porque antes a gente não conseguia provar porque a gente não chegava nesse número. Então, acho que sim, e também a gente consegue perder muita gordura visceral, que aí é a gordura também do indivíduo que vai ter infarto. E lembrando que esses indivíduos do Select, eles eram alto risco cardiovascular. Então, é um momento que a gente está mudando paradigmas. Importantíssimo. Perfeito. E vocês citaram, por exemplo, o próprio efeito dessas medicações nos pacientes que, além da obesidade, já tinham comorbidades, como, por exemplo, o próprio diabetes. E esses medicamentos, muitos deles foram criados para o tratamento do próprio diabetes, né? Qual que é a influência, por exemplo, do uso deles nesses pacientes em específico? A gente realmente consegue controlar muito melhor o diabetes? Paciente que usava insulina deixa de usar insulina? Como é que funciona? Esses dias eu estava dando uma aula e eu até coloquei para os alunos darem uma olhada. Então, a American Diabetes Association todo ano acaba lançando um guideline falando sobre o tratamento. Então, se nós pegarmos de 10 anos, então não estamos falando de um período muito grande. O que eles colocavam lá? Todo mundo vai começar com mudança de estilo de vida, metformina, e a segunda medicação é a escolha do médico. Ele deixava muito em aberto tudo que você poderia ir somando, adicionando de medicamentos no tratamento. Quando você pega o guideline da ADA desse ano, ele já coloca lá, se o paciente tem problema renal ou se o paciente tem problema cardiovascular, ele já fala qual que é a primeira escolha. E ele coloca lá, por conta dos estudos, ou os inibidores de SGLT2 ou os agonistas de GLP-1 como escolha. Aí ele coloca se o paciente tem sobrepeso ou obesidade. Ele também já te direciona automaticamente para os análogos de GLP-1. Então, aquela coisa da metformina para todo mundo e tudo mais, já não começa mais desse jeitinho. Ele já está te guiando a depender. Então, isso mostra que são medicamentos que vão muito além do tratamento do próprio diabetes e do tratamento da própria obesidade, porque realmente são medicamentos já comprovados, como a Lívia falou, que melhora aí a questão de mortalidade, de risco de evento cardiovascular, de melhora de função renal. Então, eu falo que são medicamentos bombril, né? 1001 utilidades. Perfeito. E tem o estudo da tirzepatida, que ele é comparável, ele compara, porque assim, quando você usa um medicamento no estudo, você sempre tem o comparador, aí pode ser placebo, pode ser, né, outro remédio, e o comparador dos indivíduos com diabetes é insulina. Quando que a gente pensou na vida que fosse ter um medicamento que mais potente que a insulina, né, ou que se assemelha? Então, muitos desses indivíduos que estavam insulinizados no começo deixam de usar insulina. A redução da glicada é maior que 2%. Isso é, assim, fantástico. E quando a gente fala em redução de glicada, às vezes a gente pensa, estava com glicada de 10. Não, o estudo parte de uma glicada de 8. Então, chega a 5,7. Nossa, é uma coisa, assim, fenomenal. A gente não fala em cura do diabetes, mas um super controle dessa doença. Perfeito. E aí, tá gostando das informações até agora? Bom, acho que talvez uma das grandes dúvidas que o pessoal tenha, e inclusive eu quero pedir pro pessoal, caso tenha alguma dúvida, deixar aqui nos comentários, que vai ser um prazer pra gente poder responder. E aqueles que ainda não se inscreveram no canal, por favor, se inscrevam para não perder conversas como essas aqui. E também curtir o nosso vídeo aqui. Mas talvez a grande pergunta do pessoal, aquelas pessoas que fazem o uso da medicação, e a gente até começou a citar sobre isso, seja realmente o uso crônico delas. O que a gente pode falar hoje para os pacientes que a gente tem de conhecimento? É seguro fazer o uso crônico dessas medicações? Existe algum momento para a gente parar essas medicações e tentar outras alternativas? Como é que funciona essa conversa com o paciente? Sim, por enquanto, todos os estudos mostram um perfil de segurança muito bom, até porque hoje, cada vez mais, principalmente o FDA, para você
colocar no mercado uma medicação, é obrigatório você fazer estudo de desfecho, principalmente da parte cardiovascular. Então, os estudos de segurança aí, todos mostram que são medicamentos seguros a longo prazo. Claro que nós não temos essas medicações há 50 anos, que nem, por exemplo, no diabetes, se a gente pensar na metformina, a metformina existe desde a década de 60, se não me Tem engano, 70 anos. né? Mas sim, tem um perfil de segurança muito bom. Se a gente for falar cardiovascular, é até protetora, no Até caso, né? protetor, pelo que mostra, então só está avançando essa questão da segurança. Então, pensando aí em diabetes, na própria obesidade, é algo que a gente pode deixar a longo prazo para o nosso paciente, como qualquer outro tratamento, se nós formos pensar. O paciente que está em uso de insulina e não melhora, eu não vou deixar eternamente ele com insulina, se precisar, medicamentos orais. E a mesma coisa com os análogos. Uhum. Se necessário for, é uso contínuo. Perfeito. E pensando até um pouco nesse grande problema, talvez hoje que a gente tenha, e talvez essas pesquisas com a substituição das moléculas e o barateamento dos medicamentos, isso facilite, o preço ainda hoje é uma grande dificuldade. A gente tem aí patentes que vão ser quebradas, medicamentos que não são de uma geração tão nova, mas que estão entrando no mercado com valor menor, só que realmente o preço ainda é uma dificuldade. Quando a gente fala da adesão nesse tipo de tratamento, o preço é sempre uma barreira? Como é que a gente consegue contornar isso? E quais são as principais dicas que a gente pode dar para o paciente para melhorar o tratamento se ele precisar parar o medicamento? O preço é sempre uma barreira, óbvio. E eu acho assim, o que eu percebo na vida real, na prática? Quando o paciente está perdendo peso, ele está empolgado. Então, assim, tem a questão do preço, mas estou perdendo peso. Mas quando ele faz o platô, que todo mundo vai fazer platô, não é porque o remédio não está mais funcionando, aí é que o preço começa a falar mais alto, parece. E o que eu quero que as pessoas entendam é que o platô é um ganho também. Você não está voltando para o seu peso. Eu falo, olha, não para. Porque se você parar, você vai voltar o peso. A chance é grande. 100% não. Mas a chance é grande, não é pequena. Então, o platô é um ganho. Mas, eu tenho que parar, Teve um estudo que comparou Lira, que é o Saxenda, o Victoza, né? E agora a indústria brasileira fez também, com exercício físico. Então, o exercício físico, para manutenção, tá? Para manutenção de peso, ele conseguiu manter o peso dos indivíduos. Então, quer dizer, a mudança da chavinha também é muito importante. Se você conseguir não parar, melhor. Mas se você tiver que parar, que esteja tudo conectado, sabe? E uma outra dúvida das pessoas que usam também, muito análogo de LP1 será que vai me dar pancreatite? Né? Que isso é o que fala muito. Então, Sim. no estudo da SEMA, no estudo de lançamento da semaglutida, tem o comparador de pancreatite e do tirzepatida também. E, gente, quem usou SEMA teve até menos pancreatite do que quem não usou. Então, não vai te dar pancreatite. Se você tiver que ter pancreatite, é porque teve mesmo, teria, tá? Mas, em geral, não vai te dar pancreatite. E não é o medicamento que dá pancreatite. Perfeito. Pensando nos principais efeitos colaterais dessas medicações. Obviamente, a pancreatite é um efeito raríssimo e, lógico, que pode acontecer, inclusive, com medicações que são muito mais comumente utilizadas. Mas quais são os mais referidos pelos pacientes? E o efeito colateral, principalmente aí, vamos dizer, os gastrointestinais, eles são, por exemplo, uma das consequências da falta de adesão? Na verdade, eles podem gerar falta de adesão nos pacientes? Realmente, os principais efeitos são esses de trato gastrointestinal. Então, a náusea ela é muito frequente no início do tratamento e sempre que ocorre a progressão de dose, também ela acaba podendo surgir novamente, vamos dizer assim. Vômito também é frequente, mas bem menos, náusea acaba sendo mais frequente. A questão intestinal também, então, como é uma medicação que retarda o esvaziamento gástrico, então, em geral, esses pacientes têm mais constipação, embora alguns também refiram diarreia. E claro que quando você tem efeito colateral, às vezes isso está relacionado sim à adesão ao medicamento. Mas tem formas da gente conseguir orientar o paciente como minimizar esses efeitos colaterais. Então, a questão de hidratação, o tipo de alimentação que ele vai fazer durante o tratamento.
a progressão correta das doses. Então, não é começar hoje com uma dose e amanhã já querer estar na dose máxima da medicação. Por isso que temos que seguir corretamente a titulação. Às vezes, o laboratório acaba colocando para a gente aquele número, depois de 4 semanas aumenta. Se para o teu paciente 4 semanas não foi o suficiente, tá tudo bem, de repente, você prorrogar um pouco mais essas 4 semanas e fazer esse aumento. Então, cada um é cada um. E, se necessário, usar um antiemético, usar uma fibra aí, né, alimentar, alguma coisa. Então, acho que quando você orienta esse conjunto, minimiza muito a chance desses efeitos colaterais. E mesmo quando presentes, eles se tornam suportáveis pela grande maioria dos pacientes. Perfeito. E até pensando, né, Lívia, quando a gente fala, assim como aconteceu com a cirurgia bariátrica, que acabou sendo indicada de forma não tão correta, esses medicamentos, infelizmente, por alguns profissionais, também são prescritos de forma incorreta. E existe essa condição de uma certa individualidade na resposta ao medicamento. Sim. E aí a gente sempre vai ver aquilo, minha amiga usa, doutor, mas está usando o dobro da minha dose, por que eu não uso 2 vezes? Qual que é a importância do paciente entender também que a mesma droga na mesma dose pode não ter o mesmo efeito nela que teve em outra pessoa? Eu falo para o paciente sempre assim: o importante é você se sentir bem. Porque até hoje a gente não tem 1 milhão de armas terapêuticas para tratamento de obesidade, né? Se você pegar a pressão arterial, nossa, você tem vários medicamentos. E a obesidade? A gente tá falando aqui de 2, 3, 4, 5 tipos de remédio. Então, se a pessoa passa mal com aquilo, ela não vai querer usar de novo aquilo. Então, é importante a gente entender que primeira coisa, não é para você não comer nada, né? Porque às vezes ele quer usar até não comer nada. Não, é para você comer de uma forma mais organizada. Não comer nada e você atingir sua meta proteica, porque senão você vai perder músculo, óbvio, vai ficar indisposto, vai ter mais sintomas, mais náusea, mais vômito. Então, cada pessoa tem a sua dose e a progressão, a gente também não pode ficar na inércia, né? Ela tem que ser feita. Se o paciente está confortável, tô comendo, não tô sentindo muito, eu tenho que progredir. E aí a gente vai esbarrar de novo no preço, mas cada pessoa tem sua dose. Perfeito. E quando a gente olha pessoas, por exemplo, que não conseguem emagrecer de forma consistente com o uso da medicação, existem pessoas que, por exemplo, podem ganhar peso usando esse tipo de medicamento? E o que normalmente acontece com essas pessoas? É o que elas comem? É o quanto elas comem? Toda medicação para perda de peso pode ocorrer isso, né? Então, a porcentagem é pequena, mas da mesma forma que nós temos os excelentes respondedores que vão perder 30% do peso, então valores bem altos, tem aqueles que vão perder menos de 5% do peso ou até ganhar em vigência de tratamento. Então, isso também é muito do padrão alimentar do paciente, mas eu diria mais, quando a gente questiona o paciente, né? O que te atrapalha aí na perda de peso? Você acha que é porque você tem muita fome? Você belisca muito? Qual que é a tua predileção em relação aos tipos de alimento? Então, às vezes, o que acontece? Nem é um paciente que come muito, mas é um paciente que tem ali um metabolismo que está muito lento, ou ele come pouco, mas come coisas altamente palatáveis, altamente calóricas, o que vai atrapalhar. Tem os pacientes que têm realmente o diagnóstico da compulsão alimentar, foi o que a Lívia falou. Nesse caso, nem fazer bariátrica para esses pacientes muitas vezes vai dar certo, porque a compulsão vai acabar voltando. Então, realmente, tem os pacientes que não respondem a nenhuma droga, da mesma forma que tem pacientes que não têm efeito colateral a nada ou tem efeito colateral a tudo. Isso daí a gente pode falar até, por exemplo, com dipirona. Tem gente que fica ótimo, tem gente que não sente nem cócegas. Então, é Perfeito. a individualidade mesmo de cada um. Tá ótimo. E você chegou a citar, inclusive, um estudo que comparou, se eu não me engano, a liraglutida com o exercício físico na manutenção do peso, né? Pensando nesses pacientes que conseguem perder peso e mantêm o peso ao longo do tempo, mesmo aqueles que pararam a medicação. Qual que é o padrão que a gente consegue enxergar nessas pessoas? Foram realmente aquelas que conseguiram enxergar o uso da medicação como uma janela de oportunidade
para mudar a sua vida como um todo? Olha, Jorge, eu acho que sim. É aquela pessoa que mudou a vida ali fazendo uso da medicação. Viu a perda de peso, se viu o benefício que trouxe essa perda de peso, faz a alimentação bem correta, né? E esse alimentação, veja, não é perfeita, porque às vezes a pessoa imagina assim: nossa, eu não posso comer um brigadeiro na minha vida, mas não é isso. Eu tenho que fazer uma alimentação o melhor possível. E o exercício físico. Essas pessoas, em geral, elas não têm reganho de peso. E lembrando, se eu no meio da vida tive um estresse, uma morte, uma mudança de emprego, é um momento que pode vir o reganho de peso, mesmo estando há bastante tempo com aquele peso. Então, é um momento que você precisa ter atenção. Além disso, uma pesagem periódica também ajuda muito. Então, por exemplo, vou me pesar toda quarta-feira de manhã. Então, toda quarta-feira de manhã eu anoto o peso. Eu brinco assim, porque o nosso cérebro ele é muito esperto. Então, tô com 92. Na outra semana eu tô com 94. Eu falo, mas semana passada eu tava com 94. Mas não. Então, anotar o peso. Às vezes, anotar o que tá comendo um dia inteiro. Aí, você vai dando uma seguradinha natural. Então, são estratégias que as pessoas fazem e que dá muito certo. Perfeito. Até uma visão mais comportamental Uhum. dessa parte do emagrecimento. Inclusive, convidar o pessoal a acompanhar as lives que a gente faz aqui no canal do YouTube toda segunda-feira de manhã, que a gente chama de O Caminho, em que basicamente eu e o Eduardo trazemos algumas orientações em relação a um conhecimento mais técnico, alguns princípios que a gente utiliza aqui, em que alguns deles, principalmente, são a pesagem constante, o próprio inventário ou a anotação do que a gente está comendo. Porque muita gente às vezes acha que está comendo bem, mas quando vê, faz 5, 6, 7 alimentações durante o dia, que aí a gente conta os beliscos também, geralmente consome alguma coisa altamente calórica e talvez isso esteja sabotando o processo de emagrecimento, que no fim das contas precisa de déficit calórico também para acontecer. Mas convidar o pessoal a acompanhar, porque lá a gente tenta colocar em prática realmente os conhecimentos que a gente traz aqui dentro do podcast. Mas a gente vive num ambiente que é obesogênico, né? Praticamente a gente luta contra o processo de ganho de peso, porque tudo que está ao nosso redor acaba dificultando uma vida saudável. Como é que vocês acham que a gente consegue lutar contra esse ambiente obesogênico, principalmente a pessoa que já está ganhando peso ou que já chegou na obesidade? Dá para controlar o nosso ambiente, microambiente, a nossa casa de alguma forma? Eu falo que com certeza, assim, na nossa casa, a gente faz a compra. Então, eu mesmo falo, tem semanas que eu tô mais estressada, eu tô mais cansada, eu tenho que cumprir minhas metas, minhas responsabilidades. Se eu tiver uma barra de chocolate na minha casa, eu vou comer a minha barra de chocolate. Tudo bem, foi o que a Lívia falou, comer um pedacinho vai fazer mal? Não vai fazer mal. Mas se eu tiver naqueles dias, eu não vou comer um pedacinho. Então, em primeiro lugar, eu acho que é não facilitar, é não favorecer. Então, por exemplo, se meu filho vê que tem um pacote de bolacha na gaveta, ele vai ficar me pedindo, ele vai querer. Se ele não vê, tá tudo bem, ele vai esquecer, ele vai ali na fruteira, ele vai comer uma maçã, ele vai comer uma banana e tá tudo certo. Então, não ter aos olhos ajuda demais. Mas foi meu aniversário e teve bolo, teve tudo. Gente, compartilhe, não deixe aquele bolo parado na sua geladeira. Dê para as pessoas que moram no seu prédio, que trabalham com você, distribua. Não compre, não faça um bolo em casa. Compre uma fatia de bolo na rua, coma e acabe com aquilo. Mate a sua vontade. E é o que eu falo, existem momentos que você faz a sua alimentação e está programada. Então, por exemplo, 2 vezes no mês, eu sei que meus filhos adoram ir num fast food e eu vou com eles porque é o momento da família. Nossa, que bacana. Agora, eu não vou fazer aquilo toda santa semana de qualquer jeito, ou pior, eu não tive tempo de me programar, de me alimentar, eu tô na correria, eu passo num drive-thru, eu vou comendo, eu não tô prestando nem atenção no que eu tô comendo, eu não tô saboreando aquilo. Então, será que vale a pena eu colocar tanta caloria numa coisa que eu não tô nem prestando atenção? Então, acho que é ter essa consciência. Eu gosto, eu vou comer prestando atenção e não mexendo no celular, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Eu vou ter os meus dias, então aquilo tá calculado, que eu vou comer aquilo X vezes ali no meu mês e tá tudo certo. Foi o que a Lívia falou, não é deixar, nunca mais eu posso comer isso, aquilo.
Pode, mas com coerência. Então, durante a semana, vamos fazer tudo bonitinho, mas final de semana também não adianta chutar o balde. Uhum. Muitos pacientes, e isso é uma coisa que as pessoas não contabilizam, tem a questão do álcool. Então, durante a semana faz tudo bonitinho. Aí chega no final de semana, são 10 latinhas de cerveja na sexta, 10 no sábado, 10 no domingo. Soma a quantidade calórica dessa cerveja, que nunca vem sozinha, vem acompanhada de um belisco. Então, dá pra gente tentar melhorar as coisas. Para cada copo de álcool, eu vou tomar um copo de água. Será que dá para mudar isso e trazer para um dia da semana? E é o que eu falo, a hora que você tem o engajamento de outras pessoas, é muito mais fácil. Porque imagina você tá na sua casa, você quer seguir uma alimentação e teu companheiro, tua companheira quer fazer alguma coisa completamente diferente. A hora que tá todo mundo falando a mesma língua, seja porque é saudável, seja porque tem o propósito do peso, todo mundo faz junto, ótimo. A mesma coisa no ambiente de trabalho. Então, por exemplo, eu atendo muitas professoras. O que tem na sala ali dos professores? Uma levou um bolo, a outra levou um pão. É mais rápido, é mais fácil. Ninguém vai lá e leva uma frutinha e deixa, até porque se a gente pensar em custo, infelizmente uma alimentação melhor, em geral, pode ser um pouco mais cara Sim. do que uma alimentação não saudável. Uhum. Mas temos alternativas, a gente não precisa ir no primeiro horário da feira, vamos no outro horário. Então, com certeza, eu acho que dá para mudar essa questão de ambiente e tentar trazer as pessoas que estão ao teu redor com você, e não o oposto, se deixar levar por aquele chocolate que você ganha todos os dias, daquele teu funcionário, daquele teu cliente, seja lá do que for. Perfeito. E é bem interessante, né? Porque aqui no Autilivre Podcast a gente tenta trazer, logicamente, a visão científica e até mesmo medicamentosa, porque ela é extremamente importante, é uma ferramenta extremamente relevante no tratamento da obesidade. A gente também gosta de trazer uma parte mais comportamental e a gente fala bastante sobre um princípio que, na verdade, é uma das virtudes cardinais de Aristóteles, que é a temperança, que é basicamente a nossa capacidade de fazer com que a razão vença os nossos desejos e até as nossas inclinações corporais. É o não mimado, Exatamente. né? Temperança. E é muito interessante porque você fala, por exemplo, do controle do ambiente e vários dos princípios que a gente utiliza aqui para treinar essa musculatura, que logicamente ela pode ser desenvolvida, não quer dizer que alguém que nasceu magro é mais temperante ou tem mais força de vontade do que alguém que tem obesidade. Na verdade, pelo contrário, a pessoa com obesidade ela vai precisar de mais temperança ou mais força de vontade para poder vencer essas inclinações corporais. E toda essa mudança e modulação do ambiente, a pessoa tem um autoconhecimento aplicado, ou seja, entender que em alguns momentos da vida dela, ela vai passar por períodos em que a tendência dela comer algo calórico é muito maior. Então, se ela se programa para ter algo mais saudável do que aquilo extremamente calórico para comer nesse momento, talvez o impacto seja menor. Além disso, ela pode controlar também as refeições e planejar as refeições que ela vai ter. Não só para comer menos calorias, mas para ter talvez um comer mais consciente, para sentar, saborear a comida, porque muitas vezes a gente, nessa vida caótica que tem, não consegue saber o que está comendo, ou até por que está comendo, e a comida muitas vezes até substitui algo que nem é apetite em si, é uma fome muito mais emocional. Mas meninas, pensando um pouco já no final do nosso episódio, em relação aos próximos passos no tratamento da obesidade. O que a gente pode ver hoje sobre o futuro das pesquisas e da ciência no tratamento desses pacientes? São novas medicações? É essa via do GLP-1 e do GIP? O que tem surgido hoje na ciência como próximos passos, talvez? Bom, acho que como a Lívia já falou, né? Então, esse biragrumab, que é esse anticorpo, que melhora aí o peso mantendo ou até aumentando a massa magra. Além desse duplo agonista que a gente já tem hoje, que é a tirzepatida, então tem estudos de um triplo agonista, que é a retratrutida, que ela também está fazendo parte com o agonista do GLP-1, do GIP, e aí está entrando também o glucagon, e tem esses mesmos efeitos, essa ação em hipotálamo, essa questão de retardo do esvaziamento gástrico, então sempre acrescentando mais uma potência aí por mais um local de ação, também com perdas aí acima de 20% do peso ao longo do tratamento. Tem uma medicação que é associada com a semaglutida, que é o CagriSema, que é a cagrilintida, que é um análogo de amilina. Então, a amilina, ela é um hormônio que, junto com a secreção da insulina,
ele acaba também sendo co-secretado e que ele também tem uma função anorexígena, então de ir no hipotálamo e sinalizar para vamos parar de comer. Então, mostrando nesse estudo que quem usa a semaglutida sozinha tem uma perda inferior do que quem usa esse sinergismo dessas duas medicações ao mesmo tempo, que também está por vir. E esse Vioral, que a Lívia também acabou comentando, da orfoglipona, com essa questão de não ser um peptídeo, então melhorando aí a questão da acessibilidade dos pacientes em custo, até em tomada, porque não vai precisar de jejum, Sim. nada disso. Então, alguns em estudo até mensais já se comentando. Tirando as medicações, eu acho que daqui a alguns anos, eu acho que o grande problema, eu assisti uma aula no Endo que ele falou bem isso ficou tanto na minha cabeça. Ele falou assim: tá, a gente sabe emagrecer as pessoas, parabéns, mas a gente não sabe manter o peso perdido. E foi isso, né, que girou nessa conversa. Então, eu acho que daqui a alguns anos a gente vai estar mais pautado em como manter essa perda de peso. Não agora, né? A gente não sabe bem isso ainda, como manter. A gente está falando estratégias, né? Mas não que a gente saiba tudo. E uma outra coisa, acho que a gente vai sair desse negócio de número, de IMC, e a gente vai começar a olhar a obesidade como essa fibra de gordura. Então, essa sarcoobesidade, porque assim, a fibra de gordura não é só do músculo. A gente tem essa fibra de gordura no coração, a gente tem gordura no pâncreas, a gente não tem gordura só no fígado, a gente tem gordura no rim. Saiu um estudo agora mostrando que o rim também tem a esteatose do rim. Então, imagina, eu acho que a gente vai sair desse cenário de perder peso, a gente vai conseguir, se Deus quiser, né? Nós estamos passando por isso agora, a gente vai conseguir. A gente vai para manutenção e também a gente vai tentar melhorar essa massa magra de uma forma segura. Eu acho isso, daqui a alguns anos. Perfeito. Talvez o grande segredo para as pessoas manterem o peso seja realmente essa questão mais comportamental, né? É realmente mudar de vida, usar a medicação como uma janela de oportunidade. Até porque é muito difícil uma pessoa com uma obesidade extrema conseguir fazer atividade física. E muita gente fala do tratamento da obesidade e da perda de peso como um todo como uma melhora da expectativa de vida. Muita gente não fala, por exemplo, da própria melhora de qualidade de vida que o paciente tem logo nos primeiros meses em que ele faz o tratamento. Não só em relação à parte ortopédica, cardiovascular, mas até na saúde mental. Isso é muito importante. Então é bem importante mostrar como o tratamento ele não só melhora a expectativa de vida, mas também melhora a qualidade de vida no curto prazo. Bom, meninas, excelente conversa, tá? Antes de terminar, logicamente, a gente sempre gosta de pedir uma dica prática de saúde para os nossos convidados, que o pessoal que está acompanhando a gente de casa já possa aplicar logo depois de assistir esse episódio. O que vocês podem falar para a gente, por favor? Eu falaria para, assim, a alimentação é a base para perda de peso, uma dieta hipocalórica, mas eu falaria para fazer exercício físico associado, igual a Carol falou. Você tem que fazer estratégias de alimentação diária, mas você tem que deixar reservado um momento para você fazer atividade física. Faça chuva, faça sol, caia canivete, né? Eu brinco que é uma hora sagrada, é para o seu bem-estar. Se você não quer gastar tanto dinheiro com remédio, faz exercício que já melhora, já vai gastar menos. Perfeito. E como é que o pessoal pode acompanhar mais o seu trabalho, Lívia? Bom, eu tenho um Instagram que é DRA Lívia Marcela. Perfeito. Carol, por favor, sua dica prática de saúde. Minha dica prática é que, além acho que do que eu falei dessas estratégias da alimentação, de não ter na frente e tudo mais, coisas simples que as pessoas deixam passar. Então, por exemplo, uma melhora da qualidade de vida em relação a sono, que é uma coisa que interfere muito também na questão de peso. Dentro do possível, uma melhora dessa parte de estresse. Então, de repente, tenha um hobby, tenha alguma coisa para, da mesma forma que você tem o momento do exercício, você conseguir ter um momento que você se conecta com si própria, tem um relaxamento. Pode ser o próprio exercício ou pode ser qualquer outra coisa. Eu vou aprender a fazer pintura, eu vou aprender a fazer qualquer coisa. Para isso, conseguir me garantir momentos aí de mais tranquilidade, de menos estresse, de um melhor sono à noite, que isso também é muito importante. Show de bola. E como é que o pessoal pode acompanhar mais o seu trabalho? Também pode ser pelo meu Instagram, mc.endócrino. Perfeito. Meninas, mais uma vez, muito obrigado Obrigada, de novo pela Jorge. presença. Espero contar com A vocês gente que agradece. mais conversas. Obrigada. Show de bola.
Bom, se você gostou da nossa conversa de hoje, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para não perder as próximas conversas. Toda semana a gente vai trazer informação de qualidade, de confiança, baseada em ciência e focada naquilo que realmente faz a diferença para você viver mais e melhor. Te convido também a participar do nosso questionário de clareza, aqui que vai estar fixado na descrição do vídeo ou nos nossos comentários, para você entender um pouco o quão estruturada a tua vida tá e o quanto o caos em que a gente vive pode estar impactando na sua saúde como um todo. É rápido, é fácil, pelo WhatsApp, você vai ter uma clareza muito maior de como sua vida tá agora. Você também pode se inscrever e seguir a gente nas redes sociais para continuar conectado conosco e com a sua saúde. Todos os links vão estar aqui na descrição do vídeo. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.